indústria naval ressurgisse. Então o governo Lula 2 teve medidas interessantes. O Luz para Todos também. Mas beneficiou quem? Você lembra, tipo assim, qual... Por exemplo, provavelmente foi o Odebrecht isso daí, não foi? Era o Odebrecht que produzia essa base? Esse é o problema do que eu te falei do nacionalismo, que não é revolucionário. Porque, por exemplo, o Lula, ele fez duas coisas muito boas. Ele fortaleceu o investimento na indústria petroquímica, que é muito importante, inclusive para o debate sobre transição energética, né? E na indústria naval a partir de uma política de conteúdo nacional. Só que ele faz uma política de conteúdo nacional, ao invés dele fortalecer o setor público, ele pega aquele negócio de grandes campeões nacionais e fortalecendo alguns capitalistas privados, né? Então, sim, o Odebrecht ganhou rios de dinheiro. A Braskem ganhou rios de dinheiro, afundou uma cidade, afundou metade de Maceió, e é isso. Ainda assim, respingou no trabalhador brasileiro, e ainda assim foi bom pro Brasil, melhor do que a outra alternativa. É bom, né? Em termos de massa salarial, o salário na indústria petroquímica, por exemplo, eu peguei os dados do Diese, dados referentes só, se não me falha a memória, só a Bahia. Mas eu acho que são generalizáveis pro Brasil. A indústria petroquímica, um salário médio é 8 mil pau. Percebe? Então, assim... Respingou. Puta salário, tá ligado? O salário máximo, enfim. Sim. Comparado com quem trabalha no telemarketing pra ganhar um salário mínimo na escala 6x1 de merda. Sim. Enfim. Mas o interesse principal beneficiou um grupo pequeno de Exato. pessoas. E esse é o problema das medidas de proteção nacional, que não se pergunta a que classe elas vão servir. Então, mesmo quando o Lula fez coisas boas, tinham limites muito claros. Mas o centro da questão Roberto, o que a gente precisa é um debate político sobre Revolução Brasileira. Um debate político que enfrente essa forma de Estado e de poder político, porque assim, o Estado deveria me representar. Deveria na ideologia que legitima ele. Na prática, no capitalismo, o Estado representa a classe dominante. Quem é a classe dominante? É a classe economicamente dominante. Então ele vai representar quem tem grana. Então tem, bicho, dá pra falar tantas coisas básicas que a gente não faz, né, e que poderia fazer assim de imediato. Eu não tô nem falando de coisas que a gente vai demorar 50 anos, 100 anos pra fazer, não. Te dar um exemplo assim, básico que é fundamental. Veja, não faz sentido absolutamente nenhum num país de mais de 200 milhões de habitantes que a gente tem o SUS. Sabe o que é o SUS? O SUS é o maior mercado consumidor do complexo médico hospitalar do mundo. A maior encomenda do mundo de fármacos, de vacinas, está aqui no SUS. Nenhum país com tamanho territorial e populacional do Brasil tem um sistema logístico de distribuição de norte a sul. Porque se tu pensar, o SUS é também isso. Sim. É o sistema logístico de distribuição. É um exemplo. Então né? o SUS Mundial. compra 95% das vacinas consumidas no Brasil, 50% basicamente das máquinas e equipamentos consumidos no Brasil, 48% dos fármacos consumidos no Brasil. Então são bilhões todo ano de dinheiro público para comprar isso. Boa parte, máquinas e equipamentos já é um pouquinho mais complexo, mas boa parte dos medicamentos a gente poderia produzir internamente. A gente poderia, se ano passado o déficit comercial no setor de fármacos foi de 9,8 bilhões de dólares, vê quanto é que isso dá em real. A gente poderia, ano que vem, começar um processo que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente reduzia esse déficit pela metade. Estaria produzindo internamente no Brasil, consequentemente teria remédio mais barato, consequentemente o SUS teria mais capacidade de gasto. Produziria onde, assim, a gente... Bicho, Fiocruz, Universidade... Consegue demanda pra tudo? Tudo consegue certo. produzir Cara, em escala pro Brasil produzir inteiro? tudo. Você já boa. produzir, sei lá, 10%, você vai ampliando Sim. a produção, né? Consegue, Entendi. tudo tranquilo. Só que aí, meu querido, veja, tem a questão que é o seguinte. O Brasil é um paraíso de lucro para os laboratórios Big privados Pharma. dos Estados Unidos, da União Europeia e, em menor medida, da Índia. Então, assim, é a briga do fim do mundo. É um debate que não é um debate... E aí, veja, qual é a questão? Aí, por exemplo, se tivesse um debate em algum momento com o Rubão, seria um negócio que eu colocaria. Porque quando traz um debate nacionalista, às vezes, as pessoas não percebem que não dá para você comprar uma briga isolada. Porque essa briga da dependência do setor de fármacos é a mesma briga da dependência do setor petroquímico, que é a mesma briga no setor automobilístico. O Brasil não tem uma marca nacional de carros.
sabe? Sim. Que é a mesma briga, de maneira geral, porque o FHC fez uma presepada outra, canalhazinho, que nunca foi revertida, que ele acabou com o conceito de empresa nacional. Aí a empresa se registra na junta comercial Volkswagen do Brasil. Não existe Volkswagen do Brasil. Como assim o FHC acabou antes? Era como? Na Constituição, você tinha um conceito de empresa nacional e empresa estrangeira. Se você fosse uma empresa nacional, você tinha certas possibilidades tributárias de proteção de mercado, não sei o quê, que a empresa estrangeira não tinha. O FHC acabou com isso. Mas aí foi o Collor, não? Não, foi o FHC. Ele igualou isso. O Collor tentou, mas quem completou foi o FHC. O FHC acabou e é o conceito de empresa. Então é a Volkswagen do Brasil, a Ford do Brasil, a Chrysler do Brasil, a Philco do Brasil, a Apple do Brasil, pelo amor de Deus. Mas ele liberou isso aí para trazer empresas estrangeiras para dentro do Brasil, não? Trazer investimento. Não, isso é conversa fiada. No mercado... Isso é senso comum. No mercado de 200 mil... Vê, Rodrigo, qual é a empresa que quer estar fora do mercado de 200 milhões de pessoas? Nenhuma. Então pronto, não existe isso de atrair mas elas acabam saindo. Não, elas... Por conta de políticas, elas acabam. Elas podem sair dentro da lógica de planejamento delas. Então, por exemplo, é mais barato fechar essa fábrica aqui para ficar com a fábrica na Argentina e continuar exportando para o Brasil. Mas por que não existe um governo, um poder político preocupado com a soberania nacional, um governo revolucionário que diga assim, meu querido, olha, se você sair daqui, você não entra mais no mercado brasileiro. Quer sair? Você sai. Agora você vai perder um mercado de 210 milhões de pessoas. Sai não, porra. Aí, citando de novo a China, um exemplo da China. Uma das coisas que a China fez, por exemplo, a China ela conseguiu uma coisa raríssima. Ela obrigou a maior marca de carros do Japão e a maior marca de carros da Coreia do Sul a fazer um joint venture com a marca chinesa, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um joint venture, um teste, um acordo produtivo que a empresa chinesa ia aprender as técnicas produtivas da empresa coreana e da empresa japonesa. E o governo da China fez, ou vocês fazem isso ou vocês não entram aqui, no mercado chinês. Quer vender carro aqui? Quer vender carro na China? Não, para vender carro na China, você vai transferir tecnologia pra gente. Então a gente quer aprender como é que vocês produzem os carros de vocês. Se não quiser transferir, meu querido, vá com Deus. Daí nasceu o BYD. E aí a China é o que é hoje um dos maiores concorrentes globais em produção de carro. Acho que o Japão e a Coreia arrependeu de passar esse conhecimento. Mas veja, acho que esse conhecimento foi passado sem saber. Veja, não é questão de se arrepender, é questão da lógica do mercado capitalista. Sim, no momento, né? Porque veja, ninguém vai abrir mão de um lucro significativo no universo de 10 anos pensando que daqui a 15 anos na frente vai ter um novo concorrente. Não dá pra fazer isso. Percebe? Simplesmente você joga, inclusive, com as próprias contradições do capitalismo. Então, hoje, se a gente chegasse pra China, o Lula chegasse pro Xi Jinping e dissesse assim, Xi Jinping, o bagulho é o seguinte, voltando pro tema da energia solar, o bagulho é o seguinte, é inaceitável que a produção de placas solares, a gente não tem nada brasileiro. Então, o bagulho é o seguinte, a gente quer 50% da produção no Brasil com transferência tecnológica. E aí, se não for, meu querido, a gente vai, infelizmente... abrir mão disso aí. Criar problema. A gente vai taxar em 30%. Você vai perder esse mercado brasileiro de 210 milhões de consumidores. E se você não quiser, a gente vai conversar com os indianos. E aí vai ver que os indianos querem. Os indianos vão querer. Mas antes deles quererem, os chineses vão dizer, não, pô, vamos nessa. Porque assim, uma das coisas boas que você consegue aproveitar do capitalismo é que o capitalismo é um regime de concorrência. Então ninguém vai perder uma oportunidade agora pensando, não, mas daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, pode ser que se eu fizer isso agora, eu vou gerar um novo concorrente pra mim. Claro, eles vão fazer pressão, eles vão reclamar, eles vão querer derrubar presidente, vão fazer campanha na mídia. É por isso que você tem que ter uma revolução pra tomar o poder, fazer um planejamento e ter uma capacidade integral de você transformar a estrutura produtiva do país, conectando todos os setores de maneira organizada e planejada e pensando assim, a gente vai fazer isso aqui, depois isso aqui, isso aqui e conseguir uma transformação real das condições econômicas do nosso país. Uma revolução do proletário. Do proletariado, exatamente. Tipo, aí tu conseguiria painéis solares na tua casa. Tipo a revolução dos bichos,
A gente vai tomar a propriedade do fazendeiro ali. Aquele livro é horrível, né? É. É uma bosta, né? É. Não dá certo. Não dá certo o livro, não que é uma merda. Realmente não deu certo ali, né? Não, o livro... É porque é um livro de ficção, né? Uhum. É tipo Harry Potter, né? Harry Potter não deu certo também, é chato pra caralho, mas aí é ficção. Mas vende muito. A gente... Não, vende. Vende muito. Mas vende. eu falo Harry assim, Potter também. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no livro. Não, é... Nós vamos dar conta de cuidar da fazenda. Então, mas vê só, vê. Reforçando, o livro é uma ficção. Sim. Aí não, o livro é uma metáfora da Revolução Russa. Então, é uma metáfora pobre e burra, assim. Não tem nada a ver com o que aconteceu em termos de história real. A Revolução dos Bichos é uma ficção. Tirando a Revolução dos Bichos da sala. Vejam. Sempre que se fala de uma revolução, se coloca em perspectiva a possibilidade de dar errado. Não, porque deu errado não sei aonde. Veja, a gente teria um debate muito longo para fazer sobre dar errado. Eu tenho sérias dúvidas sobre a forma como se usa isso. Por exemplo, a União Soviética deu errado. Porra, a União Soviética resolveu problemas nos anos 60 que a gente nunca resolveu. Ela foi derrotada no final. Acontece. Que tipo de problema que ela resolveu? Por exemplo, ela erradicou a fome. Ela erradicou a miséria. Ela erradicou o analfabetismo. Meu irmão, até hoje a Rússia é um dos países que tem um dos melhores sistemas de transporte do mundo. E tem um processo de mobilidade urbana muito bom por causa da União Soviética. Então, a União Soviética nos anos 60 tinha resolvido o problema de mobilidade urbana. Aqui em Minas Gerais demoraram sei quantos anos para construir o metrô de Belo Horizonte,